Olá, bom dia. Olha, hoje eu queria falar sobre religião e religiosidade. O que é que você tem praticado? Você tem praticado religião ou você tem praticado a sua religiosidade? E aí eu quero trazer um exemplo que aconteceu essa semana. Uma pastora chamada Flor de Lis, no Rio de Janeiro, foi desmascarada, foi finalmente autuada como autora do crime de assassinato contra o próprio marido. A história é surreal, é muito doida essa história. Ela tinha 51 filhos, vários, acho que uns 40 e tantos adotados, alguns eram legítimos, mas ela se casou com um desses filhos adotivos. Ocorre que esse filho adotivo era namorado de uma de suas filhas legítimas, ou seja, ela tomou o namorado da filha. Ela matou o marido, mandou matar o marido, porque ela dizia que não podia se divorciar porque ia desonrar ao Senhor Deus dela. Esta mulher ia para frente da igreja, para o púlpito pregar, e pregava cheia do Espírito Santo. E ela era contra tudo aquilo que ela fazia. Ela dizia que não podia, que era contra Deus, era contra a Bíblia, esse negócio de troca de casais, homossexualismo e etc e tal. E as investigações mostram que ela vivia em casas de swing no Rio de Janeiro, a fazer troca de casais, ela e os filhos. Tem a história de um caseiro que foi trabalhar na casa dela e que disse que todos os funcionários da Flor de Lis, para serem contratados, teriam que passar por uma purificação. Assim como se fosse macumba, né? Porque para você ser iniciado na Umbanda. Para você ser iniciado na Umbanda, você tem que ter lá uma purificação de não sei quantos dias. Você fica lá trancado num lugar e a comer aquelas comidas dos santos. Mas no caso da Flor de Lis, o rapaz que ia ser contratado como caseiro, ele foi obrigado a passar 5 dias dentro de um cubículo, onde ele comia muito pouco, disse que era um jejum quase completo. E no 5º dia, ele recebeu a visita de Flor de Lis, que se insinuou completamente para ele, e eles transaram. E ele disse que estava num transe tão grande, disse que foi um negócio tão interessante, que ele pensou que estava a transar com um ser celestial, porque Flor de Lis se colocava como se fosse uma espécie de anja. Já pensou? E aí essas pessoas, aí agora que eu quero concluir, essas pessoas que seguem esse tipo de gente, como o padre Robson, lá em Alvorada, essa gente precisa praticar religião. Elas saem de casa para praticar a sua religião. A sua religião tem que ser vista, né? Ele tem que ser visto com uma Bíblia debaixo do braço, a entrar naquela igreja, e ele tem que ser visto pelos irmãos, ele tem que pagar o dízimo e ele tem que dar satisfações ao pastor ou ao padre. Isso é religião. A religião é para fora e é para ser exposta, e é pura manipulação e hipocrisia. Agora, se você estiver a praticar a religiosidade é para dentro. É para dentro. A religiosidade é sua. Ela te faz melhor porque você fica vigilante em não cometer pecados, em não cometer erros, em não cometer injustiças contra o próximo. Você está a praticar religião ou religiosidade? Essas pessoas, esses sociopatas, esses líderes, eles sabem
que estão a vos contar uma mentira. Eles precisam fazer vocês acreditarem em castigos, que tem que agradar a este Deus 24 horas por dia. Eles precisam fazer vocês acreditarem em cobra falante, em jumenta falante, em diabo, em anjo, em dragão de 7 cabeças e muitas mais loucuras. Eles precisam fazer vocês acreditar nisso. E vocês acreditam. Vocês não se sentem idiotas de acreditar em dragão de 7 cabeças? Em anjo? Em cobra e burra falante? Vocês são manipulados. Prestem atenção, acordem, vão praticar a religiosidade de vocês. Vocês não precisam de mestres, vocês não precisam de pastores, de padres. A única coisa que vocês precisam é buscar a bondade que está dentro de vós. Só isso. Religiosidade nada mais é do que respeitar o próximo, a natureza, os animais e respeitar a si próprio. Pratique religiosidade. Esqueça a religião. Tenha um bom dia.